Mais um banco dos Estados Unidos mostrando prejuízos recordes. Moedas da América do Sul sendo completamente desvalorizadas. Conflitos entre países acontecendo. Meu Deus do céu! Parece que o mundo simplesmente vai explodir. E junto com esse medo e com essa incerteza do que vai acontecer, o ouro ressurge das cinzas. Afinal, dizem que o ouro é a reserva de valor mais poderosa que temos hoje em dia. Mas será que isso é verdade? Bom, tudo isso eu vou te contar nesse vídeo. Vou dizer os pós e os contras de você investir no ouro, e se você optar por investir nesse ativo, eu vou te dar algumas opções. Então, bora pro vídeo. Primeira coisa que eu quero explicar nesse vídeo aqui é o que é o ouro. E por incrível que pareça, isso não é uma tarefa fácil. Claro, todo mundo sabe o que é o ouro de fato. Todo mundo, quando a gente fala de ouro, vê aquela imagem de barras de ouro na cabeça. Mas no mundo dos investimentos, o ouro não tem uma classificação tão certeira. Afinal, o ouro pode se classificar como uma commodity, pode se classificar como uma moeda, ou até mesmo apenas como um metal precioso. Mas para simplificar essa discussão, eu gosto de classificar o ouro apenas como um bem não gerador de caixa. Ou seja, o ouro por si só, ele não te dá lucro. O ouro por si só, ele não te gera nada. Para você ganhar dinheiro ou perder dinheiro com ouro, você tem que basicamente respeitar a lei da oferta e da demanda. Isso significa que se tem muita gente querendo comprar o ouro, mas poucas pessoas querendo vender, o preço do ouro vai subir. Mas se poucas pessoas quererem comprar o ouro e muitas querem vender, o preço dele vai cair. E é basicamente assim que a gente precifica o ouro, pela lei da oferta e da demanda. Só que apesar do ouro ser só um bem não gerador de caixa, ele tem algumas características que fazem muitos investidores quererem investir nele. E eu selecionei 3 que para mim foi o que eu mais ouvi, o que eu mais vejo hoje em dia. O primeiro é o efeito Linde. O segundo é a proteção contra a inflação e o terceiro, e não menos importante, proteção contra crises. Então eu quero comentar um por um e dar minha opinião sobre cada um desses pontos. O primeiro ponto é o efeito Linde, que basicamente é uma expressão que foi inventada ali na década de 60, nos anos 60. Esse efeito, essa expressão basicamente diz que se algo perdurou por muito tempo, a tendência é que ele continue perdurando. Se algo foi bom por muito tempo, provavelmente ele continuará sendo. E o ouro se encaixa muito nesse efeito, afinal ele existe há muitos séculos. E ele continua aí até hoje. Então, através dessa expressão, desse efeito, dizem que o ouro vai continuar tendo sua função ao longo das próximas décadas e séculos. Mas para mim, esse efeito Linde não faz muito sentido. E antes de eu continuar falando sobre efeito Linde, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Eu coloquei o efeito Linde como o primeiro ponto a se falar, porque vai ser o único desse vídeo aqui que vai ser sobre minha opinião e não sobre estudos científicos, como a gente sempre faz aqui no canal. Então, como vai ser inclusive a minha opinião, eu te convido a dar a sua. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre o efeito Linde. Mas então, por que o efeito Linde não faz sentido para mim? Porque se a gente pega a história, os séculos que passaram, muitas coisas, independente se elas eram muito usadas ou não, elas evoluíram e mudaram. Como assim? Vamos pegar o meio de transporte, por exemplo. Durante séculos e mais séculos foram usados burros e cavalos para se transportar de longuíssimas distâncias. Hoje, quando a gente pensa em se transportar, a gente pensa em pelo menos em um carro, numa bicicleta, numa moto. Então não foi porque a gente usou cavalo por muitos séculos que a gente vai continuar usando eles. Quando a gente pensava em atravessar oceanos, as pessoas usavam navios. Hoje a coisa que a gente mais pensa em se transportar ao longo de um oceano é através de aviões. Para não ficar só no viés de transporte, vamos ver, por exemplo, a iluminação. Durante muitíssimos séculos, para se iluminar numa noite, utilizavam fogo. Hoje em dia, não é mais assim que funciona. A gente utiliza a energia elétrica. Enfim, a gente pode pegar diversos exemplos de como as coisas evoluíram ao longo dos séculos. O que quero dizer aqui é que independente do efeito Linde ou não, independente se a coisa perdurou por muito tempo ou não, elas evoluíram. E isso pode acontecer com o ouro, como não pode acontecer, como já aconteceu. O ouro, quando surgiu ali, ele era utilizado como uma moeda de troca. Depois ele continuou sendo uma moeda de troca, mas ela era mais valiosa. Depois foi utilizado como um item de luxo, no sentido de mostrar poder. Depois o ouro foi utilizado como uma reserva.
Agora ele está sendo como a reserva mais poderosa do mundo. Quem sabe o que vai acontecer com o ouro daqui a algum tempo? Quem sabe o ouro não pode evoluir, ser substituído por algo como os cavalos foram, como o fogo foi? De repente o Bitcoin vai ser o próximo ouro? Não sei, mas tudo pode acontecer. Então, para mim, o efeito Linde não seria um motivo de eu investir em ouro. Então, nesse primeiro tópico sobre efeito Linde, eu só te convido a fazer uma reflexão sobre isso. O efeito Linde é muito utilizado para fazer reflexões e para justificar muitos atos. Mas a gente precisa pensar um pouco fora da caixa e ver se isso faz sentido ou não. Mas agora vamos lá para os estudos científicos e vamos falar sobre o segundo tópico. O ouro te protege das inflações? E logo de cara eu já te respondo. Sim e não. Vamos lá. Se pegarmos estudos que mostram um longuíssimo prazo do ouro, a gente vê que sim, o ouro te protegeria da inflação. Mas aqui a gente precisa considerar dois pontos. O primeiro ponto é que quando eu falo longuíssimo prazo, eu estou falando de séculos, de 200 anos, e não de 10 anos como a gente está acostumado aqui no mercado financeiro. E o segundo ponto é que a gente precisa considerar que o ouro antigamente era utilizado como uma moeda de troca. Então faz muito sentido ele pelo menos andar de lado a lado com a inflação ali. Afinal, as pessoas trocavam produtos e coisas pelo ouro. Então, de fato, fazia muito sentido. Já hoje não é muito bem assim. Inclusive, muitas moedas fiduciárias como o dólar, até na década de 70, era diretamente correlacionado com o ouro. Então faz sentido ainda ser considerado uma moeda de troca. Mas depois ali da década de 70, isso parou de acontecer. Então, através desse gráfico aqui, inclusive, a gente consegue ver certinho o que eu estou falando. Desde 1790 até ali 1970, a gente vê que de fato o ouro teria te protegido da inflação. Mas a partir de 1971, onde o dólar parou de ser o dólar padrão ouro, a gente já consegue ver que a coisa desandou. E para melhorar ainda mais essa comparação, eu quero puxar um gráfico mais recente que mostra a performance do ouro e a performance da inflação desde 1985. E nesse gráfico a gente consegue ver claramente que o ouro, que está na linha verde, perdeu em vários e vários anos para a inflação que está em linha vermelha. E tem mais um detalhe, esses gráficos que eu estou te mostrando é comparando o ouro com a inflação dos Estados Unidos, que é uma inflação extremamente baixa. Mas no mesmo estudo, ele faz uma comparação da hiperinflação do Brasil de 1980 até 2000. E esse estudo mostra que se você tivesse investido em ouro nessas duas décadas, para se proteger da inflação, você teria se dado muito mal. Afinal, você teria perdido 71% do seu poder de compra. Resumindo a história, o ouro no longuíssimo prazo tem sim se mostrado muito eficiente para te proteger da inflação. Lembrando que longuíssimo prazo são séculos. Mas no curto prazo ele não tem se mostrado tão eficiente assim, ou pelo menos ele não é nada previsível. E o terceiro tópico, que talvez seja o mais importante que as pessoas mais procuram, é: o ouro de fato te protege de crises? Esse tópico aqui pode ser até muito polêmico, mas vamos lá. Por que as pessoas acreditam nessa teoria de que o ouro te protege de crises? Lembra no começo do vídeo que eu falei que o preço do ouro é baseado na lei da oferta e da demanda? Então, diz uma lenda que em grandes crises mundiais, os multitrilionários, multibilionários que temos ao redor do mundo ficam em pânico e fogem para o ouro, que é a grande reserva de valor do mundo. Então, respeitando a lei da oferta e demanda, imagina que tem multibilionários querendo comprar ouro, as pessoas que têm a posse do ouro claramente não vão querer vender, porque na teoria estamos em uma crise, ou seja, o que acontece com o preço do ouro? Ele sobe. E quando o preço do ouro sobe e os outros mercados estão caindo, aí surge a lenda de que o ouro de fato te protege de crises. E pensando nessa teoria, de fato faz sentido. Afinal, o mercado cai, você perde dinheiro, mas o ouro sobe e você ganha dinheiro. Você fica ali basicamente no 0 a 0 e fica bem protegido. Só que essa teoria na prática não tem sido tão bonita assim. O mesmo estudo que eu puxei os outros gráficos também fez esse gráfico aqui. Ele pode parecer um pouco confuso, um pouco sujo, mas eu vou te explicar. Esse gráfico aqui basicamente compara o desempenho do ouro e do S&P 500. Mas o que nos interessa de fato são os quadrantes 2 e 3, que são os quadrantes da esquerda. Esses dois quadrantes mostram os meses em que o S&P 500 ficou negativo. E nesse gráfico ele mostra que 20% das vezes que o S&P 500 ficou negativo, o ouro ficou positivo, ou seja, o ouro conseguiu te proteger de uma possível crise.
Mas o quadrante 3 nos mostra em que 17% das vezes que o S&P 500 ficou negativo em algum mês, o ouro também ficou negativo. Ou seja, o que a gente pode concluir através desse gráfico é que essa proteção de crises basicamente é 50-50. Tem momentos que sim, ele vai te proteger, mas a outra parte, quase metade da outra parte, não. Ele também vai ficar negativo. Resumindo, tem crises que o ouro vai te proteger e tem crises que não. Mas beleza, te dei todo esse arcabouço aí científico para você entender um pouco mais sobre a dinâmica do ouro e desse mercado de inflação e de crise. E você decidiu que você quer investir em ouro. E como que você pode fazer isso? Uma das formas mais simples de você se expor ao ouro, inclusive se expor ao ouro de forma nacional aqui no Brasil, é através de ETFs. E um dos ETFs aqui do Brasil é o Gold 11. O Gold 11 simplesmente compra cotas de um ETF norte-americano, o IAU. O IAU, ele rastreia o preço dos ouros que estão guardados em cofres ao redor do mundo. Ou seja, quando você compra o Gold 11, você está indiretamente rastreando o preço de cofres de ouro ao redor do mundo todo. Então, para finalizar o vídeo, vamos no famoso vantagens e desvantagens do Gold 11. Primeiro eu quero começar pelas desvantagens. Se você optar por comprar Gold 11, saiba que você vai estar pagando duas taxas de administração, que é basicamente 0,25% do IAU mais 0,3% do próprio Gold 11. Se você comprar Gold 11, você não vai ter isenção no imposto de renda sobre o lucro. Qualquer venda que você fizer e que tiver lucro, você vai ter que pagar 15% sobre esse lucro. Diferente que se você comprar o IAU, por exemplo. Se você comprar o IAU, você tem isenção de até R$35 mil de venda em mês. Então, realmente é uma desvantagem aí esse imposto de renda do Gold 11. E a última desvantagem que eu vejo do Gold 11 é que você ainda vai deixar o seu dinheiro no Brasil. Apesar de estar comprando cofres ao redor do mundo, o seu dinheiro ainda está no Brasil. Então, ainda existe esse risco Brasil aí. E agora vamos para as vantagens, que na real é vantagem. Eu só vejo uma. Facilidade. Você hoje consegue comprar o Gold 11 em basicamente qualquer corretora do Brasil e com um preço extremamente acessível. A partir de R$10 você consegue comprar uma cota do Gold 11. Mas afinal, eu invisto em ouro? Para ser muito sincero, eu investia, porque eu realmente acreditava nessas teorias que protegia da inflação, protegia de crises. Mas depois que eu fui procurar o que a ciência dizia sobre tudo isso, eu parei de investir e me desfiz da minha posição. Mas, particularmente, se um dia eu voltar a investir, por qualquer motivo que seja, eu não vou optar pelo Gold 11, e sim pelo IAU, por todas as vantagens que eu já citei aqui nesse vídeo. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de deixar o like, que isso motiva demais a gente a continuar produzindo conteúdo. E se você gostou dessa análise e quer mais análise sobre outros ETFs, se inscreve no canal, que toda semana a gente está postando vídeos sobre análise de ETFs aqui. A gente se vê numa próxima. Valeu!